Boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja com cada um grandemente neste momento e que possamos junto em mais um dia buscar o conhecimento, o entendimento da palavra do Senhor. Eu gostaria que você aí, que tem nos acompanhado nos últimos vídeos, né? Como ele está bem assim, colocado assim do 1, né? Capítulo 1 em diante, gostaria que você se inscrevesse e apresentasse aí. Se tiver que criticar, suas críticas também que serão bem aceitas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho do livro, né? Não esqueça de dar o seu joinha aí, o seu likezinho aí, que é muito importante para nós aí. Você me ajudando, certamente saberei que você está nos acompanhando, né? E Deus também estará te abençoando grandemente. E hoje nós vamos começar com um estudo no livro de Timóteo 1, 2, do 9 em diante. Primeiramente eu peço que feche os olhos, curve sua cabeça, coloque as mãos sobre o seu coração. Ó Pai amado e querido, rogamos a Ti que neste momento, Senhor, visite a cada um que esteja tendo essa oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido, de buscarmos o entendimento, a direção, o conhecimento de Tuas palavras. Palavras estas que nos fortalece, nos direciona para o bom caminho, e que assim seja feita da Tua vontade. E tudo venha a ser para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Bom, nós sabemos, nós temos visto, né, por aí, que alguns lugares, algumas pessoas são meio contra, às vezes, a mulher estar pregando a palavra nos altares, nos púlpitos. E mediante a essa circunstância, né, e algumas críticas às vezes, hoje eu estarei apresentando para você, que eu quero que você me acompanhe aí com a sua Bíblia, não com a minha, mas com a sua, no livro de Timóteo, né, 1, versículo 2, inciso 9, que diz assim: os deveres das mulheres. Quais são os verdadeiros deveres das mulheres? E vamos começar a nossa leitura assim: que do mesmo modo as mulheres se ativem, ataviem em traje honesto com pudor e modéstia, não com trança ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, né? Então essas são para as mulheres que se tornam para servir a Deus, né? Então tomam como profissão de servir a Deus com boas obras. E uma das boas obras que a mulher oferece a Deus já são a sua roupa, né? Vamos dizer assim. Porque a roupa, os seus trajes, a roupa ela foi feita para cobrir o corpo da mulher, né? O corpo do homem, né? Então na casa do nosso Senhor, e a mulher que é voltada para as obras do Senhor, ela tem que estar bem alienada, né? Sobre o tipo de roupa que ela deve vestir, né? Então ela não pode ir com uma roupa muito extravagante, né? Essas roupas que modelam muito o corpo dela, né? Embora também a mulher casada, o corpo dela passa a ser do marido dela, né? Não para outra pessoa, né? Então fica direcionado diretamente para o marido dela. E as mulheres que são solteiras, elas devem se guardar para o homem que elas escolherem para ser o seu marido, seu companheiro, né? Então talvez seja bem fácil de compreendermos, entendermos isso. Então diz assim: a mulher
aprenda em silêncio, com toda sujeição. A mulher, por sua vez, ela vai aprender, né? E a sujeição é submissão. Então, para uma mulher subir no altar ou estar no púlpito, ensinando, pregando a palavra, talvez entra numa contradição aqui, porque no versículo abaixo já está dizendo assim: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, né? Olha como que é forte isso, né? Então ela tem que permanecer em silêncio. Certamente a mulher, ela vai, como na própria palavra diz, que a mulher, ela foi criada para que fosse auxiliadora do homem, né? Então, ela estar no altar ou estar num púlpito pregando, talvez estaria contra, né, essa passagem aqui, ó. Eu não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por quê? Primeiro foi formado Adão, né? Depois a Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, né? Então, nós sabemos, né, que para a gente assim, né, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Na santificação, né? Então, a dúvida de algumas pessoas acaba sendo porque quando você chega nesse versículo, aí você compreende que não é. Ela não tem como ela ser uma bispa e o marido pastor, ou o marido bispo e a esposa uma bispa. Ficar subindo no altar, no púlpito e pregando. Como que faríamos então, né? Se a mulher ela é casada, no altar e no púlpito, seu marido é o bispo, é o pastor, é o diácono, e ela é a auxiliadora. Algumas igrejas seguem à risca, talvez não, certamente esse tipo de entendimento, né? E outras não, né? Outras talvez não vejam problema, né? Tanto porque Jesus Cristo escolheu quem? Os 12 apóstolos, né? Eram todos homens, não mulheres. Mas também não privou, né, de que levassem, quem tivesse esposa, levasse a esposa, né? Bem por isso, que tivesse, para que não deixasse a esposa, né? Ela poderia estar indo junto, mas ela estaria auxiliando. Eu acho que uma dúvida ficou aí para algumas pessoas é sobre essa passagem, né? Eu acredito que, do modo que eu entendi, né, que eu tenha compreendido, você também esteja aí compreendido, né? De outro modo, nós sabemos que o pastor, o bispo, né, na pregação de sua palavra e às vezes para orientar, né, o rebanho, né, os seus servos, eles têm ali a necessidade da esposa para estar direcionando, né, a palavra, né, para as mulheres, né? Que às vezes os casais, as pessoas buscam uma orientação mais profunda. Então, não é certo que o pastor também, ele fique incumbido de ficar
ou assim, somente ele orientando as mulheres, né? Então, por isso que o mais certo é a esposa estando junto a ele e por ele sendo direcionada para estar levando a orientação, né, para essas mulheres, né, para esses casais estarem juntos, porque os dois juntos são mais fortes, né? Então não poderia estar sendo eles, né, assim, separados. Por esse motivo, a palavra de hoje ela foi direcionada para essa situação. Eu acredito que tenha se compreendido, né? E assim nós buscamos a cada dia um pouquinho mais da palavra do Senhor para que possamos estar assim alcançando o entendimento, né? E certamente agradecemos ao Senhor por este momento, né? E vamos encerrar aí com mais uma passagem que tem assim, eu tenho assim focado bastante, né? Tenho focado bastante. Por quê? Você sabe que muitas são às vezes as palavras, né? E às vezes o entendimento acaba sendo um pouco fraco, falho, né? Para algumas pessoas. Eu vou voltar aqui no livro de Jó para tentar frisar bem. No início do livro de Jó está dizendo assim que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Olha, irmãos, como é importante esse versículo na nossa vida, no nosso dia a dia, como ele é fabuloso. Por ele ser temente a Deus, ele se desviava-se do mal. Olha que maravilhoso é isso. E, seguindo em diante, nós temos aqui, como Jó, ele teve 10 filhos, olha o que acontecia com Jó. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. No livro de Jó, já no início, a gente consegue compreender que os filhos de Jó, como Jó ele era bem próspero, os filhos dele, eles sempre estavam fazendo festa, banquetes, né? Imagine você aí hoje, numa condição boa, você tem seus filhos, você não se preocupa muito com eles, mas eles ficam só atrás de festa, baladas, noitadas, né? Jó fazia o que nessa época? Jó, ele temia que nessa época eles estivessem, né, amaldiçoando Deus, né? Pecando contra Deus, né? Por quê? Ele sabia que os caminhos dessas farras eram totalmente, era bagunça, né? Vamos falar assim, era bagunça, bebedeira, muita bebedeira. E hoje nós estamos numa situação mais complicada, os vícios, drogas, a rodo, né? Às vezes o filho sai de casa, a mãe não sabe o que faz, o pai não sabe o que faz. Quer um conselho? Pega a sua Bíblia aí, ó. Tá no livro de Jó. Faz o quê? Vai brigar com eles? Vai bater neles? Não, não vai adiantar. Dependendo da idade que eles já estiverem, não vai adiantar. Você levanta de madrugada, oferece um holocausto pelo nome deles. Você vai levantar de madrugada e vai orar com o nome dele. Vamos dizer assim, você levanta de madrugada e fala: Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso,
estende as tuas mãos para guardar meu filho, né? Você fala o nome dele para que seja guardado, livre-lhe de todo mal, não sei o que. Toda noite você vai fazer isso. Toda noite que ele sair, você vai fazer isso. É um sacrifício. É um sacrifício. Mas isso era o que Jó fazia. Por quê? Ele temia que ele estivesse amaldiçoando o Deus, né? E como que nós deixamos Deus descontente também? Quando a pessoa sai aí para a balada, vai se embebedar, vai fazer uso de droga, de cigarro, né? Porque Deus ele deu o nosso corpo, alma e espírito, para que conservássemos para a morada, para a habitação do Espírito Santo. Né? E os filhos, os nossos filhos, nós temos que fazer o quê? Vai bater neles? Não. O que você vai fazer? Você vai orar. É isso, colocar o joelho no chão, e orar a Deus. Eu lembro uma frase que minha mãe dizia assim, quando eu saía para as noitadas, e ela não ficava esperando a gente voltar. Né? Aí quando alguém tocava no assunto, ela falava assim, não, entreguei na mão de Deus, orei para Deus, né? Fazia o jeito dela, as rezas dela lá e entregava na mão de Deus. Eu dormia, porque no outro dia eu tinha que levantar cedo para trabalhar. E eu acredito que Deus, assim, Deus guardou. Né? Deus guardou. Então, se Deus guardou, se guardou a mim, vai guardar você, vai guardar os seus filhos. Né? Mas tá aqui, ó. Faça como Jó fez. Levante de madrugada e ore a Deus. Você não precisa, mãe, você não precisa ficar se descabelando pelo seu filho. Pai, você não precisa perder suas noites de sono por causa dos seus filhos. Faça como está escrito na Bíblia, no livro de Jó, no versículo 5. E sucedeu o quê? Jó fazia o quê? Levantava de madrugada e oferecia holocausto. Ele orava a Deus. Ele buscava a presença do Senhor na casa dele. E quando você faz isso, Deus te ouve, Deus te escuta. Deus, ele chega perto e vê o seu temor, a sua integridade e atende o seu pedido. Não vou falar que seja na primeira noite que você vai fazer isso. Mas faça. E assim vai. Dia após dia, dia após dia. Ah, ele está indo para a balada, viu? Não briga com ele não. Faça o seu papel, faça como Jó fez. Ajoelha e ora. Ajoelha e ore. Serve também para quê? Para que você possa entender, está assim, ó. Nesse mesmo livro, no inciso 7, está dizendo assim, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Aí Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então ele está rodeando aqui, ele está esperando aquela pessoa ali na errada para abraçar ela. Mas quando que ele não vai fazer isso? Quando você fizer como Jó fez, você vai orar a Deus, levantar de madrugada e vai orar a Deus. E vai crer. E o Senhor vai te responder. Isso vai deixar de acontecer tão logo que você não faz ideia. Quando você despertar, já vai fazer dias, meses que ele já não está mais indo para essas baladas, para esses lugares. Mas tudo vai de você crer, né? Não fazer por fazer. E assim o Senhor também certamente vai te abençoar. Ele vai te alcançar grandemente. E aí ele vai querer que você vá até o altar de uma igreja que fala sobre os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Aí você vai chegar lá, você vai, né? Você vai chegar lá e vai falar, vai testemunhar. Eu tinha preocupação com os meus filhos na noitada, eu comecei a orar, porque eu vi na Bíblia, né, o que uma pessoa íntegra a Deus fazia, e eu fiz também.
Aí você vai subir no altar e vai falar que o Senhor ele guardou, ele te atendeu a sua oração. E isso não vai ser para você, vai ser para a honra e glória do Senhor. Mas faça isso, meu amigo, que eu sei que você vai conseguir. Deus vai te abençoar grandemente. Vai deixar você envolvido, nas grande mão dele, e você poderá testificar muita coisa. E como o Senhor Jesus tem ensinado, os que buscarem, ao Pai de todo o coração, o alcançará. Porque a única ponte que tem até o nosso Pai é o Deus Filho, que foi o Senhor Jesus Cristo, que quando daqui deixou, daqui ele foi para o céu, deixou o Espírito Santo para que habitasse cada um que buscasse, que o aceitasse. E assim você verá a diferença na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos. E a cada dia, grandemente, Deus irá te abençoando e te mostrando um pouquinho. E você que está comigo aí até agora, Deus abençoe a você, a tua casa, a cada um que aí esteja, ou que passem por aí, e certamente irá engrandecer ainda mais o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez, que a paz do Senhor esteja com todos. E para você, eu deixo mais uma palavra. Creia somente no Senhor. Como nessas palavras tem nos ensinado que Deus é somente um, que é único e é verdadeiro, que é o nosso Deus, que Ele é vivo, que é o Criador dos céus, da terra, dos mares e que tudo sobre a terra. Como tenho me lembrado uma vez, certa palavra chegou até a mim, de tão longe que era, mas tão perto fiquei. Que a paz do meu Senhor Jesus Cristo esteja aí com você também. E seja muito, muito cheio da presença do Senhor. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!